E aí, galerosa! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Vincent, sou ilustrador e trabalho também com animação. Essa é a segunda parte do vídeo onde eu falo sobre os clipes em animação que eu fiz para a banda Glue Trip. Na primeira parte, eu falei sobre o clipe da música Fancy, do disco See at Night. Caso não tenha visto, clica aí no link que você pode ver agora. Nessa segunda parte, irei falar sobre o clipe da música Able Pain, do primeiro disco da banda, esse aqui. And I don't know where to go. Throughout my life I've been so close, and I don't know where to go. Essa animação, sem dúvida, é a que teremos mais curiosidades sobre os bastidores. Não só pelo processo criativo em si, mas também como surgiu essa parceria entre eu e a banda Glue Trip. Essa animação se chama Quimera e, a princípio, ela não tinha música nenhuma. Ela era uma animação sobre devaneios particulares. E depois de um tempo, quando eu estava com a animação encaminhada, acredito que uns 2 minutos de animação, eu mostrei essa animação para Lucas e para o Phil, na época era a dupla do Lucas na Glue Trip, e perguntei se eles ficariam afim de criar uma música original para essa animação. Mas, no momento em que eu fui mostrar a animação para eles, eu dei play simultaneamente na música Able Pain. E aí eles começaram a ver esses 2 minutos de animação enquanto a música Able Pain estava no fundo. E aí depois que eles viram esses 2 minutos, eles se olharam para mim e falaram: porra, a música tá pronta. É essa aí, casou perfeitamente. Então, a partir desse momento, a gente definiu que essa animação seria o clipe da música Able Pain e vice-versa. A música Able Pain seria a trilha sonora da minha animação Quimera. Como eu comentei em vídeos anteriores, eu utilizo a técnica de rotoscopia para criar minhas animações. E caso alguém ainda não tenha percebido, eu mesmo interpretei o personagem no vídeo Quimera. Utilizei uma GoPro para fazer a captação das imagens. Em alguns momentos, eu coloquei a câmera no teto utilizando fita crepe. Em algumas cenas, eu usei um capacete para prender a câmera na cabeça. E nas cenas onde temos movimento de câmera, eu contei com a grande ajuda da minha irmã Sara. Essa foi a primeira animação que fiz na vida. E diferente do clipe de Fancy, onde eu usei o programa Adobe Animate CC para fazer os desenhos frame a frame, e diferente também dos meus clipes mais recentes, onde eu tenho utilizado o aplicativo para iPad Procreate, no trabalho de rotoscopia da animação Quimera, eu utilizei o Photoshop para ilustrar todos os frames e dar vida ao personagem. Os cenários foram ilustrados usando o Illustrator e também o Photoshop. E para criar as cenas e fazer a montagem final, eu usei o After Effects e o Adobe Premiere, que são os mesmos programas que eu uso até hoje. Essa animação levou cerca de 1 ano para ser criada. Eu escrevi o roteiro quando ainda trabalhava na Editora 3, mas logo depois de escrever o roteiro, pedi demissão e desde então sou freelancer em tempo integral, há quase 10 anos. A produção levou bastante tempo, primeiro porque eu só trabalhava nela quando havia uma brecha entre um trabalho e outro, e segundo, porque eu estava fazendo essa animação para aprender como se faz uma animação. Então muitas vezes eu precisava pesquisar, estudar e ver tutoriais para conseguir colocar em prática as ideias que estavam na minha cabeça. O roteiro dessa animação foi escrito em meados de 2012. Eu estava de férias, nessa época eu trabalhava na Editora 3, na revista Isto É, fazendo ilustrações e infografias, e estava de férias no Nordeste. Estava em Pernambuco, precisamente em Olinda, deitado numa rede, pensando sobre a vida e pensando sobre a minha existência na Terra. E o roteiro surgiu a partir disso. Sempre pensei muito sobre essa ambiguidade de viver, sobre essas contradições, sobre a ideia do micro e do macro, de que ao mesmo tempo que existe esse macro pra gente, esse universo infinito, esse micro, nós como micro, existe um outro universo, tão complexo quanto esse universo infinito que está à nossa volta. E refletindo muito sobre isso, veio sendo construída a ideia do clipe, né? Onde no primeiro momento eu apresento o personagem do Quimera, que é um personagem todo branco,
como uma folha em branco, né? Um personagem que está aí para ser preenchido, para absorver as coisas ao seu redor. É uma folha em branco prestes a construir uma história. E ele vai descobrindo esse universo, vai construindo sua identidade e sua personalidade. E vai encontrando seus desafios, seus perigos, e descobrindo que nessa construção também se constrói traumas, medos, e que é preciso desconstruir esses traumas, esses medos. E aí na metade do clipe, depois de uma cena onde ele está com um impacto de muito medo, de muito susto, o personagem acorda na sua outra forma, na sua forma oposta, na sua forma completamente preenchida, onde ele é um universo completo e tudo à sua volta é o papel em branco. Então essa reflexão traz a ideia de que, ao mesmo tempo, estamos aqui para aprender, para absorver, mas também estamos aqui para doar, para ajudar a preencher outras pessoas, outros lugares e outras histórias. Então é uma história sobre dualidade, é sobre aceitar a dualidade. Aceitar que, de fato, o mundo e o universo é contraditório. Aceitar que o macro é micro e que o micro é macro. É sobre aceitar que, apesar de termos muitas dúvidas, de termos pouca informação sobre o universo e sua infinitude, é abraçar esse desconhecido. É abraçar o que nos dá medo. E, a partir daí, crescer e, de certa forma, não entender, mas sentir o que representa tudo isso. Então, a gente não precisa fugir de nossos medos. A gente não precisa fugir de nossas dúvidas e nem se assustar com o que a gente não sabe. Acredito que a construção de quem nós somos e de tudo que podemos ser é justamente abraçar o desconhecido e abraçar a ambiguidade da vida. Somos tudo, somos nada, somos micro, somos macro. Somos tudo isso aí. Apesar de eu ter escrito o roteiro em poucos minutos, essas reflexões já estavam permeando meu imaginário há um bom tempo. Alguns meses antes, eu havia escrito um texto que serviu de inspiração para o roteiro. E é esse texto que irei ler a seguir. O que os seres podem ser? Posso, a cada passo, olhar para os lados e imaginar o peso de cada desejo, de cada possibilidade que vejo? Devo? Ainda me indago se todas as possibilidades estão de fato ocorrendo simultaneamente em nosso espaço, em nosso tempo. Se as escolhas e os sentimentos são respostas de perguntas que fizemos no futuro, como se espiássemos por cima do muro o destino deste momento. Será que cada escolha é uma renúncia? Cada vida é única? Que o talvez seja o mais perto do nunca? Será? Penso no comodismo como uma rede suspensa em um precipício, que balança e embala a ilusão, que nos faz esquecer que para caminhar precisamos de chão. Acredito ser um vício, a crença da existência de um momento propício, uma mistura de medo e inocência, falta de sapiência. Como posso saber qual vida ver e viver? Como ter a resposta que nenhum dos deuses podem ter? Os seres muitas vezes não sabem o que realmente podem ser. E é isso, galera. Espero ter trazido boas reflexões sobre esse projeto, sobre esse clipe que eu tenho muito apreço, que representa muito na minha vida profissional e na minha vida pessoal. E caso você tenha mais dúvidas, curiosidades e outras coisas que deseja perguntar sobre essa animação, me escreve no chat que de fato vai ser um prazer responder e conversar mais sobre isso. E em breve vai rolar mais um vídeo aqui sobre o próximo clipe da banda Glue Trip, para a música Marcos Valle. Dessa vez, contei com a ajuda de 2 assistentes de rotoscopia, 2 talentos incríveis, Tainá e Daniela, 2 ilustradoras maravilhosas, e com o talento absurdo de Raquel, que é uma atriz fantástica, que também dança, representa, sapateia e faz o escambau. É uma danada. E tive a ajuda delas 3 para fazer essa nova animação que vai chegar em breve. Valeu, galera! Até a próxima. Fui!